Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a decisão e o que vem depois da decisão. Quantos aqui já tiveram problema quando tomaram decisão acerca de algo, de tentar, de seguir em frente e depois ou pararam ou retrocederam e tiveram aquela dificuldade de se manter avante? Todo mundo aqui? Eu, principalmente, sempre foi meu problema a vida inteira, sabe? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em começar algo e ir até o final, sabe? Em manter uma decisão. Por causa do problema de a gente acreditar que a decisão leva a gente a uma mágica que faz a gente seguir firme até o final. Geralmente a gente toma uma decisão, mas a gente não se prepara e não imagina que a gente pode dar de frente com o desânimo, dar de frente com o erro e coisas do tipo, entende? O problema é sempre esse, que, por exemplo... Acho que a gente nunca está esperando um fracasso, né? Cara, na verdade a gente... O problema está na cobrança que a gente tem, sabe? São vários fatores. Eu vou com vocês aqui tentar citar alguns, sabe? Eu não vou fazer uma receita de bolo, uma lista aqui de todos os problemas posteriores da decisão. Mas alguns aqui a gente vai acabar citando e a gente vai acabar se identificando com alguns, e quem quiser citar também, para a gente acrescentar, é bom, é importante. Mas o que aconteceu muito comigo foi a questão de eu tomar a decisão de iniciar algo, certo? E depois o que me atrapalhava era a questão da autocobrança. A autocobrança faz com que a gente no primeiro erro, ou no segundo, no terceiro, a gente retroceda ou então até pare, sabe? Às vezes a gente para e fica ali murmurando um tempo até ter força de levantar de novo, mas às vezes a gente retrocede e volta lá para estaca zero, sendo que não tem necessidade. E por que a cobrança é um problema? Da autocobrança ser um problema? Porque ela traz um peso que não existe e totalmente desnecessário, sabe? Como a gente acredita nessa magia da ausência de erros, sabe? Engraçado que eu vejo o Joãozinho, filho do Wagner aqui, ele cai o dia inteiro, mas ele não fica chorando, reclama, ele levanta de novo. Tem hora que ele cai assim de bunda tão forte que eu falo, cara, velho, ou essa fralda tem um super amortecimento, ou então é muita determinação desse menino, porque ele cai o dia inteiro, cara, mas ele levanta e continua andando, sabe? E o problema é que a gente toma uma decisão, começa a caminhar, erra e começa a chorar. E ali a gente para, a gente não tenta de novo. A gente já tem que começar a andar preparado, assim, a gente não tem que andar pensando em errar. A gente tem que começar a andar e decidir pensando em não errar. Mas se errar, tá tudo bem, é só levantar e continuar, só tentar de novo, sabe? E um dos problemas que eu passei foi a autocobrança. E até hoje, se eu iniciar algo, eu não admito, é difícil para mim, mas eu não admito erros, sabe? Eu quero começar e eu não quero errar. Eu quero ir até o final, acertando. Eu não quero ir até, ter que errar para depois começar de novo, sabe? Aí o problema é que também vem a questão do desânimo. A gente se encontra num momento de baixa emocional, sabe? E aquilo acaba parando a gente, ou fazendo a gente retroceder, fazendo a gente voltar atrás, e muitas das vezes a gente não tenta de novo, cara. A gente tenta outras alternativas, mas não aquela mesma, sabe? E a gente acaba voltando na caminhada e deixando de cumprir várias coisas. E o interessante é que, assim, isso acabou me roubando e me impedindo de viver muita coisa, sabe? Eu deixei de romper em várias coisas, eu deixei de agregar novos talentos, novos dons, eu deixei de ter muitas experiências, sabe? Por conta disso. Pelo medo, também tem isso, tem a questão do medo que nos impede de encarar alguma coisa, sabe?
E eu acho que essa aula de hoje vai acabar trazendo, vai acabar emendando e andando junto com as outras aulas que a gente teve, que falou sobre confiança e também sobre o mal do convívio. Porque pensa, na confiança, o primeiro passo que a gente tem que ter é se lançar, sabe? E é se colocar vulnerável, se colocar à disposição de qualquer coisa acontecer, sabe? E o problema é que quando a gente toma uma decisão, a gente começa a caminhada, começa a seguir em frente, rumo a alguma coisa, e enquanto a gente fica contando com outras possibilidades, sabe? Deixa eu melhorar aqui a frase. Existe um problema com a gente, existe um problema que acontece com a gente quando a gente toma determinada decisão. Por exemplo, a gente decide andar com Cristo, decide se relacionar com Deus e tudo mais, aquela coisa, vamos andando, certo? Por isso que Jesus soltou a parábola sobre bom é o sal, certo? Por que o bom é o sal? Porque ele chega para decidir e tipo assim, ele não retrocede, sabe? Onde ele chega, ele influencia, ele altera, ele vai e faz o que precisa ser feito, certo? E uma das coisas que nos ajuda a decidir, que é muito importante, é anular as outras possibilidades, certo? Por exemplo, muitas pessoas que vieram para cá tiveram dificuldade em se mover aqui dentro da cidade, se adaptar aqui dentro da cidade, porque ainda acreditava que voltar para sua terra era uma possibilidade, certo? Então, enquanto voltar para a cidade natal é uma possibilidade, fluir dentro da cidade de Florianópolis vai ser um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. Porque a gente já aprendeu aqui que tudo é movido por intenções. Independente da crença da pessoa, tudo é movido por intenção. Então, o que acontece? Se você toma um rumo de vir para cá para a cidade, não, eu vim para cá para Florianópolis para ficar perto da escola, eu quero participar, eu quero me relacionar com o pai e quero fluir aqui dentro, vou trabalhar e tudo mais, eu vou funcionar. Certo? Mas o que acontece? Se dentro do seu coração existe aquele desejo de, se não der certo aqui, eu volto para minha casa, sabe? Então você está liberando uma intenção, um desejo de ainda ficar na sua outra cidade. Então tudo vai fluir, tudo vai acontecer para que você volte para a sua cidade, certo? As coisas vão ser geradas e favorecidas, sabe? Aquela intenção vai acabar influenciando com que vai acabar trazendo favor para que você volte para a sua cidade, não para que você permaneça aqui. Então, realmente, as pessoas que tivessem com esse desejo ainda de voltar para a terra de vocês, ainda vai sentir as coisas meio travadas aqui dentro da cidade de Florianópolis, sabe? Eu estava até conversando com o pessoal ali na mesa hoje, tomando café, e falando que chega a um certo ponto da caminhada em que você percebe que não existe mais opção de retroceder, sabe? E eu acho que isso já chegou para mim. Hoje eu não vejo outra alternativa a não ser andar para frente. Depois que eu comecei a tentar um relacionamento com o pai, eu não vejo mais outra alternativa, sabe? Eu não vejo mais outro meio de vida e outro jeito de viver. Não tem como para mim. Então, ou eu ando para frente, ou então eu fico parado murmurando. Só que enquanto eu estiver parado, cara, o mundo está girando, as coisas vão acontecendo, eu estou deixando de viver coisas, eu estou deixando de servir o pai, sabe? Estou deixando de fazer muita coisa, sabe? Então eu vejo que eu só estou perdendo enquanto eu estou parado, mas voltar para mim não dá mais, não tem outra alternativa. Se eu não quiser essa vida, o que eu vou viver? Não tem outra coisa. Só que enquanto a gente permite existir outras alternativas dentro da gente, tipo, se isso não der certo, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fluir assim, assim, assim. Então o caminho que você está treinando agora não vai funcionar, sabe? Por isso que a gente às vezes encontra dificuldade de se manter firme no caminho. Por isso que a gente, no meio desse caminho, a gente encontra desânimo, a gente encontra dificuldades e tudo mais, sabe? Repara que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente dá um jeito da coisa acontecer, sabe? É muito fácil você perceber isso quando se lembra da adolescência, da juventude.
Quando a gente queria alguma coisa, quando a gente queria brincar, a gente pulava muro, invadia a casa, invadia terreno baldio, você pulava muro com o cachorro dentro pra pegar a bola que caiu lá dentro, fazia qualquer coisa, cara. Sabe? A gente tomava pedrada, ia correndo. Quando você quer namorar, você namora escondido, em cima do poste, atrás do muro, vai pra um terreno baldio, vai pra qualquer canto, mas você dá um jeito de fazer aquilo que você quer muito, sabe? Aí a questão é, da decisão, o que tem nos atrapalhado. A gente começa, hoje a gente escuta uma mensagem aqui e amanhã fala, não. Ou então hoje mesmo, a gente escuta algo aqui na escola e sai daqui pronto para praticar aquilo, certo? Aí no outro dia de manhã, você tá mal emocionalmente, já não encontra mais aquela empolgação, ou então acontece um problema, já atrapalha, a gente já desiste, certo? Só que aí o que acontece? Quanto mais isso acontece com a gente, menos a gente encontra força para poder lutar e ir atrás disso novamente, não é verdade? Fala, pô, mano, já tentei, não deu certo. Mas a questão é, tudo que a gente fez no primeiro momento em que aquela palavra entrou e a gente decidiu, é o que a gente precisa fazer todos os dias. Essa semana o Rui estava sentado aqui no sofá e ele perguntou assim, ele falou, Vini, o que a gente precisa fazer para... Ou melhor, quando a gente toma uma decisão, a gente precisa tomar ela de novo, outra vez? Eu falei, sim. Aí ele, quantas vezes? Eu falei, todo dia, todo momento, todo segundo. Toda vez enquanto você existir, toda vez que você respirar, você precisa decidir de novo, sabe? Então, a questão toda é a gente decidir hoje e agir como quem decidiu. Se a gente não tiver uma atitude de quem está decidido, não adianta, cara. Não existe essa mágica de, não, eu decidi no meu coração, agora vai, certo? Não tem como ficar esperando alguma coisa acontecer. A gente tem que decidir e agir de acordo. O que a gente tem feito em prol daquilo que a gente tem decidido? Sabe? É isso que a gente tem que pensar. Se a gente quer se relacionar com Deus, tá, é uma decisão? O que a gente tem feito para poder manter essa decisão para frente? Sabe? A gente decidiu hoje, se esforçou hoje, cara. Vocês conseguem entender que se amanhã vocês não decidirem novamente, o esforço que vocês fizeram hoje foi jogado fora? De que serve se você não chegou no seu objetivo? De que adianta? Você precisa chegar em São Paulo. Aí quando você chega em Joinville ali, você para e fica. Queria tanto chegar em São Paulo. Não consigo, cara. Não consigo chegar em São Paulo. Tá tão longe. É difícil. Falta mais de 600 quilômetros. E eu preciso chegar em São Paulo. Cara, se você não levantar e andar, pegar um ônibus, um carro, dirigir, fazer alguma coisa, não vai sair do lugar. Não adianta, cara. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer por nós, é decidir. A decisão cada um tem que tomar por si. Não é o cônjuge, não é um líder, não é um amigo, não é um parente, não é ninguém que vai fazer isso por nós. Ninguém pode decidir no nosso lugar. E ninguém pode agir no nosso lugar. Certo? E por falta de agir como quem decidiu, muita gente aqui, algumas pessoas têm deixado de ser mãe, porque quer ter filho, mas não age como quem decidiu. Porque pensa bem, o que vai prevalecer nesse momento de decisão? É aquela verdade interna, é a intenção do coração de verdade. A pessoa quer ser mãe, o cara quer ser pai, mas lá no fundo tem medo, certo? Ai, eu tenho medo da responsabilidade, meu Deus, mas não, eu tenho medo de mudar a forma do meu corpo. Eu tenho medo de não ter dinheiro para sustentar essa criança. Eu tenho medo de eu não ter tempo mais para mim. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo e fica nisso, sabe? A pessoa quer ser mãe, o cara quer ser pai, mas não age como quem decidiu. Enquanto isso estiver dentro da gente, cara, não vai funcionar, não vai fluir. E às vezes a gente acha que a dificuldade está em Deus que não quer fazer, ou então que, eu não consigo. E a desculpa é sempre essa, eu não consigo, e para. Cara, o fato de não ter conseguido agora não significa que você não vai conseguir daqui a pouco. Não significa que não vai conseguir amanhã e nem depois. Quantas vezes a gente tentou para falar que não tem como? Certo? Pessoas não conseguem tocar instrumentos por falta de decisão, por falta de agir como quem decidiu, sabe? Eu conheço pessoas que pegam o instrumento, tocam o primeiro dia, até fluir no segundo dia, está um pouco difícil, ou está desanimada. Não consigo, isso não é para mim. Tá, mas você continuou agindo como quem decidiu? Você manteve a decisão no longo dos dias? O problema todo é esse, que a gente não está mantendo a nossa decisão todos os dias, sabe? Pessoas já deixaram, tipo assim,
desanimaram e andam frustrados hoje porque não conseguem ouvir Deus, não conseguem se relacionar, não conseguem extrair princípios, não conseguem entender a Bíblia, mas quantas vezes ela tentou, sabe? O Wagner já falou várias vezes, quando eu quero entender a Bíblia, quando eu quero descobrir alguma coisa, eu vou para dentro do quarto, eu pego a Bíblia, eu começo a ler, eu não entendo nada, mas eu fico ali até descobrir, até eu ver que não sai uma revelação a nível de filho, sabe? Que eu sei que é uma revelação boa, eu não saio dali. E essa é a questão. Se a gente for pensar assim, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou tentar aqui entender ela durante 2 horas. Não entendeu, certo? Aí parou. A questão não é você ficar horas e horas, tipo assim, passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas é tentar hoje, tentar amanhã, tentar depois, tentar depois. O importante é insistir e persistir nisso. Sabe? Tem muita coisa que a gente pode citar aqui, como eu já citei. Pessoas não conseguem gerar filhos por causa disso, por medo. Pessoas não conseguem adquirir dons, não conseguem aprender um instrumento, não conseguem aprender a dirigir, não conseguem aprender a se relacionar com Deus. Tem pessoas que não conseguem fazer seu casamento funcionar por causa disso, sabe? E a gente tenta o primeiro dia, ter um certo resultado, aí no segundo dia encontra dificuldade e para nisso, sabe? Não prossegue naquilo que a gente aprendeu que funciona. E pra gente falar que não funciona, a gente vai ter que tentar até o último segundo, sabe? A gente já aprendeu, a gente já sabe que os princípios de Jesus funcionam de verdade, só que a gente tenta poucas vezes, entende? Esse exemplo eu vi quando o John começou a montar a andar de skate. Que ele só andou quando tinha uns 13 anos, era? Uns 13 anos, aí depois daquela vez que ele veio em dezembro, daí todo dia ele começou a ver vídeo, ele começou a pegar o skate e ele começou a andar bem, porque ele persistiu no que ele queria. Com certeza. Machucou toda a canela, machucou, quebrou o shape, rasgou o tênis, e ele ficava todo, então ele ficava olhando assim, cara, como que ele aguenta? E ele suava, meu Deus do céu, tem que querer muito. Ele manteve a decisão que ele tomou inicialmente, sabe? Você vê que tudo começa nisso e nada vai acontecer se a gente não se comportar dessa maneira. Ele tomou uma decisão, não, vou voltar de skate. Aí imagina, se ele começa a andar e vê que as pernas não obedecem, as manobras não dão certo, não dá, velho. Tem muito tempo quando eu andei de skate, eu era adolescente, eu era criança quando eu andei, não dá não. Ele tomou uma decisão. Na verdade, uma hora depois ele continuou decidindo. E continuou decidindo, reforçando a decisão dele. Mas como é que ele reforçou a decisão dele? Agindo. Sabe? Tomando uma atitude. Funcionando. De algum jeito. Sem ação, não tem como. A decisão, ela fica morta. E é bem forte mesmo isso, porque ele trabalhava o dia inteiro de pedreiro, né, fazendo as obras dele. E ele chegava cansado. Ele não sentia cansaço. Ele falava, quero andar de skate. E eu ficava, meu Deus, como que ele tá aguentando? É verdade. Alguém tem algum exemplo para citar? Então, sábado foi cortar uma árvore, né? E a árvore é bem alta, só que ela estava caindo para cima de uma casa. E eu subi em cima da árvore. Cara, quando eu subi em cima da árvore, o vento começou a bater, o vento começou a bater e minhas pernas começaram a tremer lá em cima. Me deu um medo tão grande. Só que eu disse naquela hora, pai, me ajuda a cortar essa árvore. Só que sabe aquela hora que a gente fala a boca pra fora? Realmente a gente não acredita. Fala uma coisa e ao mesmo tempo sabe que não tem nada a ver. Porque não creio em nada. Aí eu desci com as pernas tremendo. Só uma pausa. Olha o que você falou. Sabe aquela hora que a gente fala da boca pra fora? Falou, me ajuda a cortar essa árvore. Mas lá dentro, por que você falou que tá da boca pra fora? Porque lá dentro você não queria cortar essa árvore. Agora, se você põe no seu coração assim, eu quero cortar essa árvore, custa o que custar. Pai, me ajuda. Aí as coisas acontecem. Aí as pernas tremendo, eu desci, bebi água. E ali eu parei um pouquinho, sabe? Eu disse, poxa, ou eu corto ou eu vou embora. Aí eu voltei e subi. Aí a motosserra parou, eu disse, então eu vou embora. Quando eu desci para ir embora, a gente já estava arrumando a ferramenta. O pai disse, foi, seu negócio? Eu disse, a ferramenta quebrou.
Ah, eu tenho uma motosserraria. Eu peguei a motosserra e quando eu subi lá de volta, só que eu já subi assim, tranquilo, tendo convicção e certeza que eu ia cortar, procurando maneiras para cortar que não tivesse realmente um acidente, porque estava muito perigoso. E a gente começou a torar lá, a árvore, torar. Era bem alta mesmo, não tinha lugar de pisar. E eu saí cortando ela, até no local que eu tinha acertado para torar. Quando eu acabei de cortar, aí o rapaz veio lá, se olhou, aí disse, poxa, veio um monte aqui, ninguém teve coragem de cortar. Eu não sei como foi que você teve coragem. Nem eu. Então assim, eu aprendi, sabe? Eu aprendi realmente a ali cortar aquela árvore. Porque eu aprendi uma coisa bem, isso tem muitos anos, eu acho que eu tinha 15 anos. Um pedreiro amigo meu disse, Sandro, olha, o cara me chamou para botar 2 pisos em um prédio. Só que tem que botar pro lado de fora, tem que amarrar 2 escadas em cima da outra. Eu olhei e disse que não ia fazer porque era muito perigoso. Mas depois eu parei e disse, se eu não fizer, vê outro faz. E o dia que eu ia ganhar, o outro vem e ganha. Ou eu ganho ou ele ganha. Alguém com coragem vai topar fazer. Vai topar fazer, ele disse, a decisão foi minha de fazer e ganhar. Então, essa árvore foi a mesma coisa. Eu vi que estava perigosa. Eu procurei maneiras de derrubar ela. Mas a primeira oportunidade, mas a princípio, quando eu subi, eu tive muito medo. O medo tomou conta, eu comecei a abrir a minha boca e estou com medo. Minhas pernas começaram a tremer. Até na hora que eu desci, me acalmei um pouco. Tomei uma decisão realmente de lá em cima e derrubar ela. Bem. Repara que o que você fez para poder se seguir em frente? A decisão de cortar aquela árvore anulou a decisão de eu vou deixar para outro fazer e vou embora para casa. Entende? Repara que, igual você falou, se eu não fizer, outra pessoa vai chegar aqui e vai fazer. O que acontece? Muita gente admira pessoas que romperam em qualquer que seja a área, sabe? Alguém aqui já teve vontade de andar de skate? Alguém aqui já teve vontade de aprender? Sandra, Kelly, já também. Agora pensa, quem já teve, quem foi aqui que já fez a mesma coisa que o Diogo fez? De pegar um skate e ir até o final, até conseguir? Eu também. Pode. Pensa, a gente tem que pensar assim, só existe uma alternativa agora, conseguir. E eu vou até o final. Sabe? Fala. A questão da decisão está muito interligado à questão de foco, né? Tipo, você... É um conjunto, são várias coisas que andam junto. É porque, no caso... Determinação, precisa de muita coisa. Que é algum problema, no caso, de retroceder muito. Eu avanço, tô lá na frente. Aí o que acontece? Quando eu começo a me sentir com questões de... Vou citar um exemplo. Começo a me sentir rejeitado. Certo? Aí tipo assim, eu não tô sentindo que aqui ninguém me ama, um exemplo. E aí eu fico focando nisso, quando eu vi eu já me perdi e já tô lá atrás de volta. Exatamente. Pensa bem, ela perdeu o foco, é isso que ela está querendo dizer. Ela foi em busca de algo, certo? A rejeição fez ela olhar para outro lugar, que é as pessoas não te amam, as pessoas não te querem aqui, isso e aquilo, certo? Você estava mantendo um foco, até que você olhou para o lado. Quando você olha para o lado e perde o foco do seu objetivo, aí realmente a pessoa vai parar, ela não vai conseguir manter a decisão dela. O medo é algo que nos dá outras possibilidades, certo? E isso é um problema também, porque a gente tem um objetivo, certo? Um objetivo final. O medo ele te dá a possibilidade de voltar, o medo te dá a possibilidade de não conseguir, certo? E Jesus fala o seguinte: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Certo? Buscar é procurar até achar. Certo? Buscar não é tentar. Entende? Jesus está garantindo, não tem como. Se você buscar, se você ir até encontrar, você encontra. Se você busca de verdade, você encontra. Não tem como, é princípio do reino. Se você bate na porta, a porta vai se abrir. Entende? Aquele que bate, a porta se abre. Entende? Então, se a gente mantém o foco em algo, então aqui a gente já conseguiu perceber algumas coisas. O medo nos abre possibilidades, certo?
Então é um problema isso. O medo já é um problema que faz a gente perder, jogar fora a nossa decisão. O medo faz a gente jogar no lixo tudo aquilo que a gente decidiu, sabe? A questão de foco também nos atrapalha. A rejeição e várias outras coisas podem nos fazer perder o foco. Então a gente precisa manter o foco naquele objetivo que a gente predeterminou. Entende? Pensa, existem situações na nossa vida que nos deixam sem alternativa. Por exemplo, se o cara é casado e a esposa dele engravida, agora ele não tem outra alternativa. Ele tem que trabalhar, porque ele tem que manter uma criança. Sabe? Aí nessas horas a gente consegue decidir manter a decisão até o final. Porque agora você manteve um foco, o seu objetivo. O seu objetivo é cuidar de uma criança. Manter ela bem alimentada, bem cuidada, sabe? Com moradia, bem vestida e tudo mais. Então você mantém seu foco. Porque você sabe que ninguém vai fazer por você. Entende? E em outras áreas que a gente não tem essa determinada pressão sobre a gente, sabe? A gente acaba folgando e relaxando, sabe? Só que é como o Sandro disse, cara, se eu não fizer isso agora, outra pessoa vai vir aqui e vai fazer. Por que não eu? Já que vieram vários, não fizeram. Interessante. Quando eu comecei a tocar, eu lembro que... Pensa, eu queria muito tocar contrabaixo de determinado modo, certo? Tocar vários instrumentos. E eu comecei a tocar no primeiro dia. O que me trouxe até aqui no conhecimento musical? Foi todo dia reforçar a minha decisão de pegar um instrumento e treinar ele novamente. Aquilo que eu já sabia. E aperfeiçoar e melhorar a técnica e tudo mais. Sabe? Sendo que meu pai não queria que eu tocasse, não me apoiava. Certo? Minha família, ela não tem o costume de incentivar. Sabe? De ficar, não vai, você consegue. Não tinha costume disso. E eu não tinha um instrumento. Eu tinha que tocar com um instrumento emprestado. Só que, como a música faz parte do meu propósito de vida, então eu queria muito, sabe? Então, pelo menos nessa área foi algo que eu mantive até o fim, até conseguir romper alguma coisa nessa área. Você sabia desde o começo que era teu propósito? Não. Foi uma coisa que você Descobri alguns meses atrás. Porque senão poderia ser mesmo. Até um tempo atrás, a Ana falava assim, Nisso, por que você não faz alguma coisa e tudo mais? Eu falei, Ana, eu não sei nem pra que serve a música na minha vida. A música hoje pra mim é inútil. Eu toco bem, que graça tem, todo mundo fala que eu toco bem, mas eu não sei pra que ela serve, cara. Eu não quero usar algo que não vai fazer parte do meu propósito. Aí teve um dia que o pai me mostrou. Eu tava dentro do quarto, eu queria entender aquilo. A música começou a mexer comigo, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Aí foi quando eu me abri e o pai falou comigo. Aí, depois disso, eu comecei a usar a música com consciência. Aí agora a música teve sentido pra mim, certo? Agora tem um propósito, porque tem um motivo do porquê eu tocar e insistir nisso tudo. Mas pensa, é muito lindo a gente ver histórias de pessoas que romperam, que marcaram a história e fizeram alguma coisa, sabe? É muito bonito, é muito legal, interessante a gente admirar pessoas que adquiriram dons, que conseguiram marcos e coisas que nós também desejamos pra gente, mas o que a gente fez para aquilo acontecer, sabe? Será que a gente caminhou o mesmo caminho que aquela pessoa trilhou? Será que a gente se esforçou tanto que aquela pessoa se esforçou? Entende? É muito legal a gente admirar um grande músico, admirar um grande empresário, admirar um grande artista, admirar um ministro, um palestrante, qualquer coisa do tipo. Só que a gente até fica almejando chegar no mesmo lugar, mas a gente não quer caminhar o que ele caminhou, sabe? Esse é que é o problema também. A gente tenta um pouquinho e para. Tenta um pouquinho e para, sabe? E essas pessoas gastaram horas, teve que abrir mão de coisas, passar desconforto e tudo mais, entende? Para poder chegar onde chegou. E a gente fica sempre esperando que essa magiquinha aconteça e facilite tudo pra gente, mas não é bem assim, sabe? O próprio Jesus já falou que haveria perseguições, que haveriam dificuldades e tudo mais. Entende? A gente começa a buscar Deus, começa a se relacionar com o Pai, e a gente acredita que a partir do momento que, não, agora eu quero ser filho, aí nunca mais tem conta para pagar, eu não preciso mais trabalhar. Não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar e nem dizendo que ninguém precisa trabalhar, mas cada um precisa entender aquilo que o Pai quer ensinar pra gente, sabe?
E não dá para ficar achando que vai ser assim, tudo tão fácil. Tudo exige um esforço físico. É tanto que Jesus fala na parábola lá em que ele fala sobre edificar a casa. Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ele ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Certo? Então, ouvir as palavras e praticar é algo muito importante, senão aquilo que você ouve fica sem vida. Sabe? É a mesma coisa de decisão. Quantas vezes eu já não fui em cultos que me tocaram, já participei de reuniões que foram movimentos incríveis, sabe? E Deus me tocou e falou comigo aquela coisa, e falava, agora eu ando com Deus. Agora vai. No outro dia eu já estava desanimado, querendo morrer e pedindo para nunca mais, e, sabe? Não tem nada daquilo. Entende? Quando as pessoas querem ser livres de pornografia, mas não faz nada por isso, sabe? Não se esforça. Não. Você tem que tomar uma decisão no dia e reforçar a sua decisão todos os instantes da sua vida. A pessoa quer ser livre de algum vício, mas ela não mantém a decisão, sabe? A pessoa quer romper na música, mas não mantém a decisão. A pessoa quer ser livre de várias coisas, mas não mantém a decisão, sabe? E é justamente disso que a gente precisa para a gente poder realmente atingir uma estrutura de filho, sabe? Ser filho de Deus não é decidir um dia e depois Deus é que sabe. Sabe? É uma decisão que tem que ser tomada todos os dias. Literalmente todos os dias. A gente tem que decidir, continuar decidindo todos os dias, até o ponto em que o pai vê que você realmente quer ser filho dele. Em que ele vê que você realmente decidiu, você firmou aquela decisão. É quando nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá a estrutura e condição de sermos filhos de Deus, sabe? Agora com estrutura, não somente por decisão, mas mesmo assim, existem momentos em que nós somos filhos e existem momentos que nós deixamos de ser filhos. Por isso que existem oscilações. As oscilações não existem por parte do pai, existem por nossa parte. Hoje eu posso estar me comportando como filho, tendo um coração de filho. Daqui meia hora, eu posso me comportar numa condição em que meu coração não foi filho. Entende? Em uma condição onde eu fui pai de mim mesmo, eu quis tomar a minha decisão e não estava nem aí para Deus. Como é que eu quero que Ele se responsabilize nesse momento? Certo? Outra coisa é quando você erra tentando acertar, num coração condicionado, sabe? Como quem estava tentando agir como filho. Você errou, aí você tem cobertura do pai. Agora, se em determinado momento você volta atrás da sua decisão, por mais que você já recebeu a estrutura de filho, se você volta atrás da sua decisão e tomou uma atitude errada, é claro que você vai pagar a consequência. É claro que vai apertar o financeiro. É claro que a gente vai passar dificuldade para comer, dificuldade para pagar conta, dificuldade em várias áreas. Porque naquele momento a gente deixou de ser filho. O que nos garante, de verdade, a segurança e o cuidado de Deus é o tempo todo a gente reafirmando essa decisão que a gente tomou inicialmente. Existe uma frase muito antiga do Wagner que há muitos anos atrás eu já vi ele ministrar, que é o seguinte: tudo aquilo que você fez para chegar onde você chegou é tudo que você precisa fazer para você permanecer onde você está. Conseguiram entender? Por exemplo, se eu caminhei daqui até aqui na frente, certo? Tudo que eu fiz para chegar até ali, todo o esforço que eu fiz, todos os métodos e atitudes que eu tive para chegar até ali, é tudo que eu preciso fazer para continuar ali onde eu estou. E se eu quiser seguir para frente, eu vou ter que fazer além agora. Certo? Então todo o esforço que eu tive que fazer para me tornar um filho de Deus é tudo que eu preciso fazer para continuar sendo filho de Deus. O problema é que a gente pensa que eu agi assim, graças a Deus, agora eu sou filho de Deus. A gente cruza as pernas, para de ler a Bíblia, para de participar ao Pai do nosso dia, para de buscar princípios, para de pôr em prática os princípios que a gente aprendeu. Não, graças a Deus, agora eu sou filho de Deus, viu? Sabe, não é assim. A gente tem que continuar e manter praticando tudo aquilo que a gente praticou para chegar onde a gente chegou. Certo? E se a gente quiser avançar, a gente vai ter que praticar tudo aquilo e mais um pouco. Entende? Na última aula eu falei sobre quando Jesus declara algumas coisas que a gente precisava fazer e a partir daquilo a gente seria chamado filhos de Deus. Certo? Que seria, se alguém te fizer andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém pedir a tua capa, dá também a tua túnica. E se alguém lhe bater na sua face, vira o outro lado também. Eu até falei que era o manual do bobo, isso, certo? E sereis filhos do Altíssimo, certo? Então,
interessante que tudo aquilo que a gente colocou em prática para se tornar filho de Deus é tudo que a gente precisa continuar fazendo. Certo? Então a gente nunca vai deixar de fazer esse tipo de coisa. A gente nunca vai deixar de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Nunca, cara. A gente vai ter que pegar aquele manual inteiro, tudo que ele deixou descrito nos evangelhos, através das falas dele, também das atitudes dele, e a gente vai ter que praticar aquilo para se tornar um filho de Deus e continuar praticando e se esforçando todos os dias para continuar praticando a mesma coisa e nunca deixar de praticar aquilo. Senão a nossa decisão vai ser em vão. A gente vai estar jogando fora, cara. Entende? Eu estava pensando, antes de começar a reunião, até comentei com o pessoal ali, sobre um mistério algo que eu vi assim no mar, certo? Que eu percebi que toda vez que eu passava pela praia assim, eu olhava a água, as ondas vindo, pertinho assim da areia, eu me sentia convidado a pelo menos molhar os pés naquela água, certo? Só que quando eu molhava os pés na água, eu me sentia convidado a entrar dentro do mar. E quando eu entrava dentro do mar, eu me sentia convidado a explorar aquele infinito que é o oceano, sabe? E naquele dia eu fiquei questionando assim, eu falei, pai, por que isso acontece, cara? Por que essa vontade, assim, sabe? Aí o pai estava me falando que um dos motivos da existência do mar e do oceano é para revelar uma das características dele, certo? E que ele fica nos convidando o tempo todo, está o tempo todo nos convidando. E quanto mais a gente se molha nele, maior a gente sente aquele convite de entrar. Mas o que nos impede de entrar? É justamente o medo. O medo de se afogar, o medo do que eu vou encontrar lá na frente, o que vai acontecer, sabe? Porque existe um certo ponto que você entra no mar que é como se o mar te dominasse, sabe? Você perde o controle de si, você não tem mais o controle. E agora pensa bem, todos nós estamos aqui porque a gente quer se relacionar com Deus, certo? A primeira atitude que a gente tem que tomar é decidir e agir como quem decidiu. Não adianta a gente ficar na praia, sentadinho na areia, olhando o quanto aquele mar é atrativo e a gente não pisar nem o pé lá. Entende? Se a gente quer conhecer o que tem dentro do oceano, a gente no mínimo tem que entrar. Só que o que acontece? A gente tem que entrar e ir se lançando todas as vezes, correto? Aí entra a questão da confiança. O primeiro passo para confiar é se lançar, se colocar à disposição, se colocar de forma totalmente vulnerável. Se isso não acontecer, infelizmente a gente vai ficar só admirando a paisagem de longe, certo? E o que acontece? Vai existir certo ponto da nossa caminhada com Deus em que você vai estar em certo ponto no meio do mar, ali do oceano, em que você só tem uma alternativa. Ou você segue, ou não tem como mais voltar. Porque pensa, ou você para e fica ali boiando, certo? Ou você continua nadando. Porque o tanto que você vai ter que nadar para frente, é o tanto que você vai ter que nadar para trás, cara. Agora pensa bem, se você já está jogado lá no meio do oceano, será que vale a pena você nadar tudo aquilo de volta que você já nadou? Será que vale a pena jogar tudo para cima, jogar tudo para trás e falar, não quero mais isso aqui e eu desisto? Eu acho que eu já cheguei no ponto que não compensa mais. É tanto que eu não vejo mais alternativa de voltar atrás nisso. Eu estou no meio do mar e de vez em quando eu paro, eu fico batendo os braços lá, dou um chilique. Mas depois eu vejo, como já cheguei até aqui, não vale a pena. É muito investimento para jogar fora. E continuo nadando até onde eu preciso chegar, sabe? E descobrindo aquela infinidade de quem é Deus. Entende? É o que tem acontecido comigo. A gente só vai ser liberto da rejeição quando a gente tem um encontro com o Pai? Só tem uma coisa que repreende o espírito da rejeição, que é o espírito de filiação. Só a paternidade de Deus pode te deixar livre da rejeição. Quanto mais você cresce em relacionamento com Deus, quanto mais você se torna filho, quanto mais você experimenta da paternidade dele, menos rejeitado a gente se torna. Entende? Entendi. Seria trocar a tua identidade de rejeitado pela identidade de filho? Exatamente. Eu estava lendo um texto essa semana, vocês lembram?
que nem tem aquela passagem que Jesus fala que ele vem no nome do Pai. Uhum. Seria basicamente isso, eu me colocar debaixo para ser que nem Jesus era. Ó, E nessa hora eu vou deixar de ser rejeitada. Ou... sim. Que tem aquele... O pai te dá. O pai ele te dá uma identidade. Só que eu li um texto aqui. Que tem aquele um vídeo teu e do Wagner lá de falar em teu Uhum. nome. Sim, É sim. aquilo lá? Uhum. Eu li um texto, foi onde mesmo, Jesus? As suas atitudes, a forma como você vive, como você conduz sua vida, ela denuncia debaixo de qual paternidade você tem vivido, certo? Eu acho que foi a Kátia que estava conversando sobre signo esses dias com a gente, não foi? A gente estava dentro do carro e ela estava explicando que quando ela foi entrar na empresa, o pessoal ficou perguntando qual era o signo dela e tudo mais, aquela coisa toda, e o pessoal no trabalho dela acredita muito nisso. Eu estava explicando para ela que os signos, na verdade, são os 12 tronos da maldade. E quando você olha a descrição de um signo, certo? E você se encaixa perfeitamente na personalidade daquele signo, significa que você está debaixo da operação daquele trono da maldade, certo? É tanto que eu reparei, deixa eu ver aqui, eu estava no comecinho da minha adolescência, quando eu li o signo do mês de março, e eu olhei assim, minha mãe me ensinou a não acreditar naquilo. Aí eu olhei e falei, rapaz, esse negócio está muito parecido comigo, não é que eu sou desse jeito? Aí depois de muitos anos, né, quando eu vi o Wagner ministrando Tronos sobre Tronos, eu vi que aquilo era um problema. Eu falei, agora eu entendo o porquê, sabe? Aí pensa bem, quando Jesus está falando acho que com algum tipo de povo, não sei se era os fariseus, sei lá, que ele fala assim, vocês querem me matar, por isso vocês são filhos do diabo. Ele falou, não, nós temos por pai Abraão. Ele falou, por pai Abraão não, vocês estão querendo me matar, vocês são filhos do Satanás, isso sim. Sabe por quê? Porque Satanás é homicida desde o princípio. Agora pensa, se Satanás ele é homicida e as pessoas estão tentando matar ele está herdando uma característica de quem? Então eles são filhos de Satanás. Não porque Satanás os gerou, mas porque eles estavam se colocando de acordo com a identidade deles. Entende? Então, nós somos filhos de Deus porque Ele nos gerou. Mas se a gente se coloca se a gente se comporta com a identidade de qualquer outro ser, de qualquer outro trono, a gente está se tornando filho daquele trono. Entende? Por isso, e isso explica por que Jesus chamou eles de filho do diabo. Jesus não estava querendo dizer que o diabo havia gerado eles, mas ele estava falando assim, hoje vocês estão se comportando de acordo com o comportamento do diabo. E ele é homicida. E como vocês estão tentando me matar, vocês estão sendo filhos do diabo. Aí eu percebi que quando eu me comportava de acordo com a influência daquele trono da maldade, eu estava debaixo da paternidade daquele trono, certo? Do mesmo jeito, uma pessoa que é sensual, ela está se comportando de acordo com a identidade de Lilith. Então ela está sendo filha daquele trono da maldade. Consegue entender? Então dessa maneira, como é que a gente se torna livre da rejeição, se tornando filho de Deus? A gente vai sair debaixo daquele jugo, daquela identidade, a gente vai deixar aquela identidade de lado e começar a se preencher com as características e a identidade de Cristo, porque Ele herdou a identidade do Pai. Entende? Vamos ver essa questão do Wagner vez comentou que Deus está. Quem anda nas trevas é filho do diabo, no caso que é a ignorância, né? Uhum. E quem anda na luz é filho do Pai, né? Sim. Então quem é um governante das trevas é o próprio diabo, que é a própria ignorância do ser humano deve sem a cultura do reino dos céus. Sim. Então ainda, enquanto a gente ainda rege a ignorância que recebemos da parte dos nossos pais, tipo de alma, nós ainda estamos sobre ele. Tipo assim, não é que é filho, mas sendo dominado por ele. A gente está sendo filho das trevas a gente está se colocando debaixo dessa adoção. Entende? Porque a gente está rejeitando as obras de Deus. Se a gente rejeita as obras dele, se a gente rejeita a luz e abraça as trevas, a gente está se tornando filhos das trevas.
Entende? Só que quem se coloca nessa posição somos nós, não é o Pai que faz isso. Não é Ele que nos rejeita. Você entender? A gente tem o direito de escolher isso. Pois é, isso fez parte da minha decisão do Pai estarmos aqui também. Porque pela região que nós vemos, é muito condenado pela ignorância, assim. As pessoas são muito ignorantes. Então eu falei, Pai, se eu tenho a oportunidade de aprender sobre ti e sair desse jogo, eu quero abraçar quem dá. Sim. Então, Pai... Por isso que é muito importante a decisão. Por isso que é importante a gente conhecer Jesus, conhecer os princípios, conhecer como se tornar um filho de Deus. A gente descobre aquilo e decide aquilo, certo? Como é que a gente decide? Agindo de acordo com aquilo. E a gente se esforça para agir daquele jeito, para viver daquele jeito e ter aquelas atitudes. Com isso a gente vai receber, a gente começa a receber a identidade do Pai, entende? E deixando essa identidade que recebemos por herança dos nossos pais, que recebemos pela cultura em que nós fomos nascidos e inseridos, entende? E rejeitamos também a estrutura que nos foi recebida por herança geracional também, dos nossos antepassados. Consegue entender? Por isso que a gente precisa realmente descobrir o reino de Deus. Por isso que hoje eu estava lendo um texto em que Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Eu lembrei que na série Reino, Wagner falava assim, Jesus só te deu uma prioridade, buscai o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescidadas. Buscai o reino de Deus. Ele só deu uma prioridade. Por que buscar o reino de Deus? Porque justamente para a gente descobrir, certo? Mais sobre o reino de Deus, para a gente decidir ser livre de tudo isso. Consegue entender? Eu estava meditando sobre a ministração dele de sexta-feira, que ele falou sobre a gente colocar Deus como nosso objetivo e ter isso como, tipo assim, isso se tornar a nossa vida. Fazer tudo em prol disso, sabe? Correr atrás disso de verdade e perder e tirar o foco de outros lugares e manter o foco só nisso. Aí eu reparei, é verdade, cara. Jesus só nos deu essa prioridade, buscar o reino de Deus. Então eu vou descobrir o reino de Deus porque eu quero viver de acordo com ele agora. Eu quero viver dentro desse reino. Para viver dentro desse reino tem que ser filho. Certo? Então eu quero descobrir como é que se comporta com o filho, porque eu quero isso agora para minha vida. E dessa forma a gente se coloca debaixo da paternidade de Deus. E a gente acaba restaurando o propósito original dele, que era todos serem filhos dele. Eu ia falar, eu estava pensando quando você falou no relacionamento, né? E ao mesmo tempo, quando a gente começa a se relacionar com o Pai nos entende, porque na verdade a gente nunca teve um relacionamento com ninguém. Sim. Então ele vai ser a primeira pessoa que a gente vai se relacionar. Sim. Então ele, mesmo que às vezes é difícil, né? Que nem comigo, assim, eu penso, nossa, não fiz nada, nem sei se dei um passo hoje com o Pai. Mas também não dá para se afobar, porque a gente simplesmente está aprendendo também a se relacionar. Porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém. Sim. O Pai tem... Para isso a gente tem que se abrir, a gente tem que se lançar, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que agir e fazer alguma coisa em prol disso. Entende? Aí nisso aí a gente vai descobrindo, a gente vai errar, vai descobrir o que está certo, o que está errado. A gente tem que correr atrás de... Eu quero isso, tá? E agora como é que faz isso? Aí eu vou correr atrás de descobrir como se relaciona com Deus. Certo? É aquela coisa, a mulher que quer fazer bonito pro marido recém-casada, ela não sabe cozinhar, mas ela vai atrás de uma receita, ela vai atrás de alguma coisa para descobrir. Aí eu quero me relacionar com Deus. Eu tenho que correr atrás da receita de como ser filho de Deus. Jesus tem essa receita. Entende? Por isso que a gente não pode ficar contando com a ausência de erros. Tipo, não, nunca vou errar. De jeito nenhum, a gente vai errar. Sabe? A gente está descobrindo ainda. A gente não sabe o que fazer. A gente quer algo que a gente ainda não sabe. Quem quer dirigir? Qual é a primeira coisa que faz? Vai para uma autoescola. Para você aprender a dirigir. Para você ganhar habilitação e poder dirigir pelas ruas. A pessoa que quer dirigir, ela não fica sentada no sofá, ou então pega o carro e sai à torta direita aí fazendo o que bem entende. Ela entra na autoescola. A pessoa quer se tornar médico, ela entra numa faculdade de medicina. A pessoa quer tocar algum instrumento, procura um vídeo no YouTube ou vai para a escola de música. A pessoa que quer ser bailarina, ela entra na escola de música. Então,
uma decisão ela tem que ser tomada por uma decisão ela tem que ser concretizada com uma atitude. E essa atitude vai te levar ao seu objetivo. Tipo, o Wallace, né? Oi? Wallace, o profeta Wallace. Uhum. Pegou, queimou, fez churrasco, largou tudo. Foi embora. Do quê? A decisão que ele tomou de não voltar atrás. Eu acho que foi Eliseu que Eliseu que queimou as ferramentas dele, não foi? Não, mas foi. Então, justamente, né? Que ele trabalhava acho que com os pais dele, e pegou, queimou as ferramentas tudo dele e tinha gado também. Ele tinha E foi pra frente. De bois, ele queimou a madeira, matou os bois, fez churrasco e... Sabe qual é interessante dessa atitude dele? Mostra que agora eu só tenho uma alternativa. Tipo assim, Meu objetivo é esse aqui. Eu não vou mais voltar. Ele fez tudo que ele podia para não ter nenhuma outra alternativa. É só isso que eu tenho que fazer agora. Ele fez isso no físico. Ele anulou as alternativas dele. Mas isso deve ser feito no coração. Sabe? Não é aquela questão de igual, não, quero me relacionar com Deus, eu não quero mais entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você exclui tudo do celular e torna Deus a única alternativa. Isso não é agradável a ele. Sabe? Ele não quer ser o único e nem o último. Porque se ele for o único, é como se... eu vou buscar Deus porque não tem mais nada para fazer mesmo, vou ficar aqui lendo a Bíblia. E tem até uma música que eu acho bem legal ela, mas eu me incomodei, o Ruth que ficava escutando essa música, que o carinha fala assim, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aí eu penso, Pedro que citou, para onde eu irei se só tens as palavras de vida eterna? Só que o carinha da música, ele acrescentou umas coisinhas. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Ou seja, não tem lugar nenhum para ir mesmo, eu vou para lá. Não tem para onde ir mesmo, Jesus. É porque eu ia para lá, mas não dá mais, então eu vou contigo. Sabe? Isso não é legal, interessante. Por isso que a decisão tem que ser feita... A decisão tem que ser feita no coração e essa anulação das outras possibilidades também tem que ser feita no coração. Sabe? Não é excluindo os aplicativos, acabando com a internet, jogando o celular fora que a gente vai fazer isso, entende?